que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Texto conhecidíssimo. Lições que nós vamos tirar desse texto. Primeiro, vamos tirar daqui um tema. Um tema que eu penso que, de capa a capa da Bíblia, ele é um grande desafio para todos nós. Escolher. 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 A nossa vida, ela é uma vida que todos os dias, desde o dia que nós nascemos, nós estamos fazendo escolhas. Escolher. Você escolhe. Eu escolho. Cada um de nós escolhemos. Mas escolher o quê? A outra expressão que a Bíblia mostra para nós, de capa a capa. E Deus fala conosco através de todos os líderes da Bíblia, profetas, apóstolos. Ele fala sobre obedecer. Escolher obedecer. Deus quer e está dando para nós oportunidade todos os dias da gente escolher ser pessoas obedientes. Escolher ser uma pessoa obediente. Como é que é a vida de pessoas que viveram e tiveram experiência de serem filhos, ou pais, ou avós, ou bisavós, ou aqueles que já estão no céu, que tiveram experiência de escolher ser obediente? Como é que é viver uma vida de obediência? Cada um de nós aqui, no ambiente que nós vivemos, em casa, família, trabalho, escola, onde nós estivermos plantados, vizinhança, como que é a nossa vida quando a gente decide pelo caminho de obedecer? Quando a gente toma essa decisão, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E o que é obedecer a pessoa de Deus? Nós vamos encontrar nesse texto de Lucas 5, de 1 a 11, algumas lições. Mas antes das lições que eu vou apontar, eu quero apresentar o cenário.
nós estamos diante de um cenário que nós encontramos homens lavando as redes, barcos ancorados, cestos vazios, o amanhecer depois de uma noite de trabalho sem nenhum resultado. Provavelmente essas pessoas tristes, decepcionados, tempo perdido, horas sem dormir, nada de resultado. Esta situação poderia ser mudada? Quantas vezes na nossa vida, na tua vida, na minha vida, o cenário é o mesmo? Nós estamos abatidos, nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos, nós trabalhamos, passamos anos trabalhando e muitas vezes não estamos vendo o que nós gostaríamos de ver, que são os resultados. Nós não vemos. E nós começamos a entrar num quadro depressivo, de aborrecimento, de tristeza, de chateação, e quando não ficamos só com a gente chateado, a gente incomoda os outros. Será que essa situação poderia ser mudada? Algumas lições interessantes desse texto. Nós estamos falando de homens como nós, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que estão trabalhando para a sobrevivência. O que acontece com a gente? A primeira lição sobre escolher obedecer, uma escolha, é de que nada pode nos impedir de termos uma comunhão com Deus. Nada, se você realmente deseja. Se ela for a tua escolha, se ela for a tua decisão, nada. Quantas coisas que você escolheu e tomou uma decisão, falou que ia fazer e você fez? Muitas coisas da nossa vida, elas vão depender muito de nós. Sabe por quê? Porque sobre nós já reina uma graça de Deus. Porque sobre nós já reina um derramamento de sangue em nosso favor. Isso já aconteceu. Sim ou não? Sim. Já aconteceu. Jesus já morreu por você. Jesus, ele já pagou o preço pelos seus pecados. Ele já fez o que deveria fazer por você. Agora a questão é você tomar decisões e acreditar que isto é verdade. É você acreditar de que houve uma ação sobrenatural em prol da tua vida que te leva a caminhos em direção a Deus. A expectativa de sucesso diante das experiências ou da experiência daqueles homens ali era nula. Simão, ele diz para Jesus assim no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda noite, como completa o versículo? Nada apanhamos. Nós trabalhamos a noite toda, Senhor, e nós nada apanhamos. É muito importante, necessário, urgente, que eu e você venhamos abrir o nosso coração para a pessoa certa, que é Deus. Jesus, numa ocasião, ele falou: olha, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa comigo. Entra no teu quarto. Mateus 6:6, se vocês quiserem o texto. Entra no teu quarto, fecha a porta, abre o teu coração com Deus, diga para Deus o que está acontecendo. Neste texto, versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos.
Às vezes em nossa caminhada, o cenário parece não favorecer, as circunstâncias agem de forma contrária, parece que o melhor é parar o barco e simplesmente deixar para lá. Parece que não vale a pena prosseguir, o desânimo toma conta. Mas a nossa resposta à palavra de Jesus precisa ser a mesma de Pedro. Qual é a resposta? Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas não para aí. O nosso Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sabe, meus irmãos, que a gente precisa de comida, Ele sabe que a gente precisa de roupa, Ele sabe que a gente precisa disso ou daquilo, Ele sabe, absolutamente, Ele sabe mais do que você precisa, mais do que você mesmo. Às vezes até a nossa visão sobre nós mesmos é uma visão curta. Deus não se pastor, eu estou com dor de cabeça, está doendo a perna, está doendo isso, tem mais aquilo, fica sossegado, Deus sabe de tudo isso. Deus sabe a hora que Ele vai pôr a mão, a hora que Ele vai deixar, tudo é um tratamento, tudo é coisa boa, porque tudo vem de Deus, é Ele que está cuidando de você e de mim. Qual é a sequência do versículo? Mas sob a tua palavra lançarei. Eu não vou lançar a rede, eu não vou me dispor sobre a minha predisposição particular, pessoal, eu não vou fazer algo em cima de uma intuição, algo que eu acho bonito, mas é sobre a tua palavra. Tudo que nós vivermos, irmãos, nessa terra, que seja sobre a tua palavra, é certeza que vai dar certo. É certeza que vai dar certo. Absolutamente vai dar certo. Tem até uma canção aí, né? Já deu tudo certo, não tem? Tem uma música aí. E não é feia, não. Já deu tudo certo. Cristo já ressuscitou. Ele está vivo. Ele é Senhor. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse para os discípulos antes de sair dessa terra, Ele falou, foi dado a mim toda a autoridade. Mateus 28, 18. Toda a autoridade foi me dada, no céu e na terra. O Senhor Jesus Ele, a autoridade está nele. Pode acreditar. As circunstâncias parecem que querem nos impedir. E Simão vai dizer: sob a tua palavra lançarei as redes. O que eu vejo num segundo momento nesse texto é que Deus, Ele trata-nos não somente de forma, uma resposta pessoal, individual, mas Ele trata de maneira coletiva também. E aqui eu vejo igreja. Eu vejo os discípulos, eu vejo a igreja. Eu vejo a igreja em ação. E alguma coisa às vezes não acontecendo, e a gente dizendo: e agora? Vamos falar com o mestre. Vamos orar. Vamos tornar conhecido, como Paulo escrevendo aos Filipenses 4, 6, ele vai falar para nós tornarmos conhecidos diante de Deus, e o texto vai dizer como se Deus não conhecesse, né? Na verdade é ensino. Tornar conhecido diante de Deus. Filipenses 4, 6. As vossas petições, as vossas necessidades. Deus, Ele tem prazer de ouvir as nossas orações. Ele se alegra quando nós oramos e falamos para Ele: Senhor, eu estou meio triste, meio aborrecido, eu estou incomodado com essa situação. Não sei o que você vai falar. Jesus disse a Simão que era para ir onde as águas são mais fundas.
Disse também aos demais: lancem as redes para a pesca. Versículo número 4. As estratégias de Deus para nos fazer produtivos são diferenciadas. Ele nos conhece pelo nome, sabe as nossas necessidades individuais, conhece nossas fragilidades e os nossos pontos fortes. Deus sabe a melhor estratégia para nos fazer chegar ao centro de sua vontade. Assim Ele nos chama para as águas mais profundas. Deus, na verdade, nesse texto aqui, fazendo uma analogia a relacionamento com Deus, Ele está nos convidando para nós sairmos daquilo que nós temos como superficial. É um perigo você conhecer o Deus Criador de todas as coisas e enxergar Ele como um Deus quebra-galho. Cuidado para você, na sua história de vida, você não está diminuindo Deus. Deus não é quebra-galho. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele pode resolver qualquer questão na tua vida. Deus pode tratar de qualquer coisa. Deus pode abrir o mar. Deus pode ressuscitar o Lázaro. Deus pode ressuscitar o filho da viúva de Naim. Deus pode curar o cego Bartimeu. Deus pode tirar os demônios lá do Gadareno. Mas você está vendo o quê? O Deus que vai te dar uma moedinha de R$1? Você está querendo fazer trocas com Deus? Você está achando que Deus é Deus de troca medíocre? É esse Deus que você está enxergando e que você está pregando e que você está vivendo? É um Deus que você vai se relacionar com Ele só uma horinha no domingo à noite? Você tem que ter uma outra visão de Deus. Você precisa ter uma mente transformada da grandeza de Deus. Nosso irmão, ao iniciar o culto e lendo este salmo, muito oportuno, porque o que Deus está, aquilo que o irmão está vendo hoje, Deus preparou lá atrás, há 30, 40 anos atrás, mas está acontecendo hoje. Por quê? Porque eu entendo a aposentadoria primeiro de trabalho, primeiro tem que trabalhar, não é? Não é? Se é a aposentadoria por tempo de serviço, primeiro tem que trabalhar. Então, se trabalhou 30, 40 anos, não sei quanto foi o tempo, foi porque Deus que cuidou, que Deus que sustentou, Deus que te deu força para levantar, te deu saúde, para que hoje você pudesse estar usufruindo dessa situação. Deus cuidou de você. Deus nos chama para nós sairmos da superficialidade, buscar algo novo, sairmos da mesmice, sabe, parar de ficar, eu vou ver. Não, com Deus você tem que ter mais firmeza. Eu vou fazer, conta comigo, Senhor. Você precisa de dar um sim para Deus, mas aquele sim, assim que você, mesmo com o teu sim mais forte, você ainda está inconformado com o teu sim. Não, eu devia fazer mais. Eu lembro de um irmão que eu conheci no período que Deus me alcançou pela sua graça, e toda vez que eu encontrava esse irmão, a história de vida dele era a história de um homem alegre, festivo, pregador do Evangelho, não era pastor, mas era aquele homem, um líder, ajudava, pregava, um marido de hoje aqui, com essas características de disposição, e eu lembro que nós perguntávamos para ele: como é que está, irmão? Se não me falha a memória, né? Faz muitos anos isso, né? Se não me falha a memória, o nome dele era Antônio. Como está o senhor, irmão Antônio? Ele sempre dizia assim: muito melhor do que eu mereço. Mas ele falava, vocês estão entendendo como eu falei, ele falava mais caprichado, muito melhor do que eu mereço. Eu estou imaginando essa nova geração de discípulos do Senhor Jesus Cristo, jovens, adolescentes, homens, mulheres, falando assim: como
que você está? Eu estou muito bem. Eu estou ótimo. Ai, como está difícil tirar esse ótimo, não está difícil? Quando você encontra alguém aqui, você fica até assustado, né? Você fala, está tudo bem? Estou ótimo, pastor. Né? A gente leva um susto, né? Porque as pessoas, né? Está doendo aqui, está doendo ali, e o salário está baixo, e não sei o quê, e tem um carnê para pagar, é tanta coisa, né? Nós temos que tirar essas coisas da nossa frente. Com carnê baixo ou alto, com dor ou sem dor, um monte de coisa, você vai para o céu. Eu vou ouvir um amém? Amém. Você vai para o céu. Vou falar de novo. Amém. Fala amém quantas vezes for necessário. É isso. Uma outra lição, porque aí no fundo que conhecemos duas maneiras de conhecer a grandeza de Deus e conhecer a nossa fragilidade. Quando nós estamos diante de Deus, o que é gostoso é isso, é a gente entender que Deus faz todas as coisas e que eu sou frágil. Eu sou o quê? O que eu sou? Você sabe o que eu sou? Eu sou um potinho de barro, não é? Você é um potinho de barro, não é? Eu não é? Não é? Você é um potinho de barro. Fragilidade, eu e você somos um potinho de barro. Agora em Deus, Ele não. Ele pega este barro, que sou eu e você, e usa a gente. E a gente faz coisas nessa terra. Quantas coisas bonitas você já fez? Hein? As irmãs que fizeram aqui macarronada, já fizeram macarronada? As irmãs que fizeram frango assado, as irmãs que fizeram sobremesas, bolos, essas coisas que a gente gosta, né? Quem gosta, né? Hoje eu estive num lugar aí, alguém me ofereceu um pedacinho de bolo, mas eu vou dizer, viu? Dá uma vontade de comer o bolo inteiro, né? Alguém fez, a pessoa que veio chegou perto da gente, mostrou no celular ali. Deus usa a nossa fragilidade. Quanto mais nós conhecemos a grandeza de Deus, simultaneamente, ao mesmo tempo, nós conhecemos a nossa fragilidade. Pedro, nesse texto, versículo número 8, Pedro, ele reconhece que é pecador. Eu e você, nós temos que reconhecer isto. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não é que Pedro desejasse que Jesus fosse embora, mas ele se acha indecente. Isso é admitir a fragilidade. Ser simples, ser humilde. Quantos de nós muitas vezes, né, irmãos? Não é só porque colocamos um perfume aí, né? Ficamos um pouquinho mais, né? A gente, então, com uma roupa, né? A gente anda assim meio empinado, né? Tadinho de nós, né? Meu Deus, né? Tem pessoas, né, que basta uma coisinha, né? Ou então vem um dinheirinho, sei lá, aí tá, né? Ou então compra um carro, ele já acha, né, que tadinho, né? Tadinho de todos nós, né? Porque tudo isso chega, aqui ninguém escapa, viu, irmãos? Todos nós. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente acha que né? Não sei quem foi motorista aqui pela primeira vez, quando a gente pegou a habilitação e entrou no carro assim para dirigir, depois de habilitado, né? Nossa, a gente sente, né? E dependendo do tamanho do veículo, então, né? Eu lembro que um dia eu dirigi um caminhão, né? Eu me sentia, né? Um pigmeu dentro do caminhão, né? Eu me sentia, né? Nossa, aquela sensação, né? Só que tudo passageiro, né? Reconhecer a grandeza e o poder de Deus. É importante todos os dias reconhecer que somos pecadores, trabalhando juntos com essas expressões, compreender que nosso relacionamento é com Deus Santo, admitir que o nosso máximo é pouco em relação à santidade de Deus.
Eu acordei ouvindo uma música aí, não sei de onde a Sônia tirou essa música, né? A música ela repete sobre santo, né? Como é que é, Sônia? Sede santo porque eu sou Sei santo. de santos que eu sou santo, sei de santo que eu sou santo, sei de santo que eu sou. Irmãos, fizeram uma lavagem cerebral. E agora eu podendo meditar aqui, a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo na sua vida. Tudo que você fizer que for de acordo com as coisas de Deus, é certeza. Se você plantar tomate, você vai colher tomate. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Não plante coisa ruim, não plante coisa ruim. Plante coisa boa. Plante coisa boa. Você vai colher coisas boas. Mas plante na vida de todos. Não faça acepção. Quem Deus for colocando na tua vida, ajude. Próxima lição. Quando nós obedecemos, nós permitimos, nós deixamos, nós damos um aval para Deus, nós falamos para Deus assim: Senhor, trabalhe em nós, porque nós queremos viver debaixo do teu poder. Quando nós obedecemos, nós damos uma autorização para Deus: Senhor, faça a tua vontade. Meus irmãos, é maravilhoso. Deixa Deus fazer o que Ele quiser com a tua vida. Para de você ficar, sabe, aquela coisa quando você quer cuidar de alguém, né? Não sei se você já cuidou de alguém e a pessoa começou a se debater e você querendo cuidar. Vamos imaginar que sempre a figura de criança, né? Você quer fazer a criança dormir, né? Abraça, põe no braço ali, bebezinho, né? Vamos pensar nos bebezinhos aqui. Vamos pensar em nós quando éramos bebezinhos, né? Como é bom quando o bebezinho, você pega o bebezinho assim, ele já fica quietinho e já dorme, não é bom? É mais tranquilo, não é? Não é legal? Mas a gente foi assim a vida toda. Você foi quietinho? Ou você dá umas tremedeiras bravas? Como é que é? Deixa pra lá, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ser esse bebezinho bonzinho na mão de Deus. Deixa Deus dirigir, deixa Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe até daquela dor que ainda vai chegar. Então Ele está te aquietando para você receber aquela experiência e receber tranquilo. Não sei quando a experiência de vida, né? Às vezes nós mesmos nos auto-ferimos, né? Porque a gente poderia passar por uma experiência tranquila, mas a gente agrava a situação, né? Exemplo, quando a gente vai ser medicado, né? Tem médico que fala assim: ó, no seu caso você não vai tomar um remédio direito, não, eu estou vendo que você não é obediente, então você vai tomar injeção. É horrível isso. Porque o médico já olhou para nós e falou assim: você não é obediente. Se você fosse obediente, aí eu passaria o remédio direitinho. Mas você não é, então você já vai direto para o ambulatório, porque você vai entrar na agulha agora. Tudo porque então coisas que a gente resiste e causa para nós um sofrimento maior. O texto diz sobre a questão de permitir que Deus trabalhe em nós e ver o poder de Deus. O texto diz no versículo 6 assim: isto fazendo, apanharam alguns peixes. Eu queria saber se vocês estão acordados, né? Eles apanharam alguns peixes. O que é alguns peixes em grande quantidade? É um número maior, irmãos. Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas maiores na sua vida. Mas você precisa de dar os passos que normalmente você resiste, e eu também. Veja, eles não tiveram a experiência de trabalharem à noite? Não tiveram? Sim.
E eles não pegaram nada. Então, dentro da lógica nosso jeitão de se defender diante de situações, qual seria o argumento? O argumento é: eu não vou voltar a jogar rede de coisa nenhuma, eu não vou obedecer, porque eu já trabalhei a noite toda, e eu não vou. A gente faria o quê? A gente até brinca, né? Que faríamos uma certa birra, né? E eu gosto de falar, eu tenho até um sermão que eu vou pregar aqui um dia, que barro não pode fazer birra, não combina, barro com birra, não combina. Barro não deve fazer birra, barro ele tem que deixar ser moldado, barro tem que deixar que a mão de Deus dê a forma certa. Para de ser birrento, não combina com você nem comigo. O nosso assunto é uma entrega, é dizer para Deus: Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Ao obedecermos a Deus, experimentamos o seu poder em nossas vidas, que chegamos até o ponto de quê? Nos assustar. Meus irmãos, nós recebemos milagres em nossas vidas. Se consultar cada um dos irmãos aqui, eu não vou me estender aqui nesse aspecto, mas eu quero só lançar. Faça uma retrospectiva na sua história de vida e veja quantas bênçãos Deus realizou na tua vida. Quantas coisas, doenças, livramentos, acidentes, que era tudo que aconteceu com você caiu, você se machucou e você está aqui nessa noite inteirão, saudável, bonito, cheiroso e muito mais. Porque Deus está cuidando de você. Deus está te dando oportunidades. E Ele está te dando oportunidades, não é só para você voltar para Ele e dizer: eu sou de Jesus agora. Não! Ele está dando uma oportunidade agora para você vir a ser pescador de homens, para você dedicar parte da sua vida, nem de maneira integral, mas um aspecto que você comece a falar de Cristo dessa maneira. É necessário vivenciarmos este poder, precisamos ter experiências renovadas com Ele para a realização da sua obra. Ninguém vai conseguir se comunicar com uma outra pessoa, irmãos, se ele não tiver argumento. Precisa ter argumento. Eu estava em determinado lugar essa semana e tive a oportunidade de argumentar alguma coisa sobre a palavra de Deus. E à medida que eu argumentava, mais os meus ouvintes, que não era um, mas eram vários e todos incrédulos, mais eles se aquietavam. E o gostoso é que eu mesmo via que o que eu estava falando nada era no sentido de machucá-los, ao contrário, era de buscar uma fé dentro do coração deles nesse Deus maravilhoso. Em dado momento eu disse assim: olha, o Deus Todo-Poderoso, Ele criou todas as pessoas. Ele criou. Se Ele criou todas as pessoas, Ele ama quem? Só eu e você? É só nós que Ele ama? É só a Boas Novas que é amada por Deus? Não. É os irmãos ali da outra igreja, da outra comunidade, da pessoa que está no bar, da pessoa que está nesse horário usando drogas, da outra que está fazendo coisa errada. Deus criou eles e ama eles. E a minha visão de mundo tem que ser mudada. A minha visão de mundo é uma visão de mensagem do céu. E eu tenho essa mensagem que você tem. Quando nós obedecemos, quando nós escolhemos obedecer, quando nós optamos, nós falamos: não, é isso mesmo, agora sim, eu estou seguro disso. Nós temos experiências. E nós começamos a ver coisas. Meus irmãos, eu sei, olha, às vezes alguém me procura e diz assim: pastor, mas o senhor não acha que uma pessoa com 80, que número? Me ajudei, 82 anos de idade, ela já não está cansada, pastor?
pessoa está cansada, eu tenho o meu cérebro em ordem, mas eu sei que o meu Deus, o teu Deus, Ele é maior do que estes anos. Eu e a Sônia viajamos essa última viagem e fomos a uma casa de uma mulher viúva de 84 anos. E nós já havíamos falado para ela que nós iríamos fazer um almoço na casa que nós usamos para acolher ela e dar carinho, atenção para ela. Ela vive só. Sabe qual foi a resposta que nós tivemos dela? Negativo. Negativo, pastor. É o senhor e a irmã Sônia que vão vir aqui na minha casa e eu que vou fazer para vocês no almoço. Irmãos, eu confesso a vocês, eu aceitei, porque a educação cabe em todos os lugares, mas fiquei com aquela. Liguei para a irmã, falei: irmã, tudo bem com a senhora? Quando eu cheguei lá na cidade, tudo bem, pastor, está combinado do senhor vir almoçar aqui em casa amanhã? Eu falei: irmã, pela tua voz a senhora não está bem de saúde. Ela falou: eu estou gripada, mas o almoço já está pronto. Ela decidiu fazer uma feijoada. Eu sei que vocês não jantaram, né? Perdão por provocá-los, né? Meus irmãos, e o que a gente espera? A gente imagina por essa cabecinha nossa de pecador, a gente fica limitando as pessoas e dizendo: mas não, provavelmente ela está salgada, provavelmente faltou sal, provavelmente. Não, perfeito. Repeti, lógico, tá bom. E ela olhou e falou assim: o senhor gostou, né, pastor? Eu falei: gostei. Ela falou: então vou fazer mais uma marmitinha. Meus irmãos, é assim com Deus. Agora, se você começa a criar barreiras, não tem condições, não, porque está doendo isso. Gente, vamos ter uma mudança de mente. Você está vivo, eu também estou vivo. Há algo que eu posso fazer, há algo que você pode fazer. E a primeira coisa é acreditar em Deus, não em você. Acredite primeiro em Deus. Acredita. Creia que Deus pode mudar você. Formas de falar, de pensar, de agir, administrar tempo, mil coisas. Deus pode mudar a nossa vida por completo. O texto diz, versículo 11. Dá gosto, hein? Ainda bem que esse versículo 11 está aqui. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Me explica isto. Me explica isso. Eles estão diante de uma experiência agora. Eles não querem. O assunto é tão sobrenatural que eles afastam diante daquela situação. Que o assunto não era recolher os peixes, não era ali, não era, vamos dizer, uma empresa ali, não eram sócios. O assunto agora não era vender, comercializar, tal. O texto diz que eles deixaram. Lembra da mulher samaritana que foi buscar água? Lembra? Sim. Ela foi buscar água. E ela deixou o que lá? Quem lembra? A mulher samaritana. O que ela deixou lá? Cântaro. Ela deixou. Sabe por quê? Porque aquilo que para nós, até certo momento, era o nosso foco, ele deixa de ser. O foco, meus irmãos, do Deus amoroso, poderoso, Criador de todas as coisas, o foco de Deus é você. Você é o alvo de Deus. Deus te ama. É você que Ele quer. Não adianta, sabe, você vem aqui no templo, né? Porque igrejas são pessoas, né? Então você vem até o templo e fala: vou colocar ali uma ofertinha. Olha, dinheiro precisa. Mas Deus, antes do dinheiro, Ele quer você.
Primeiro você. Depois o dinheiro. Porque ele tendo você, ele tem você inteiro. Tudo é dele. Né? A sua casa é dele, o teu trabalho é dele, o dinheiro é dele, o teu carro é dele, tudo é dele. Mas primeiro ele quer cuidar de você. Ele quer encher o teu coração de fé, de esperança, de coisas que fazem a diferença na sua própria vida. Ele quer te trazer felicidade, alegria. Davi vai falar sobre a alegria da salvação. Restitui a alegria da tua salvação. Estou terminando, tá? Deixaram os seus interesses para seguir a Jesus, seguiram a Cristo sem reservas. E agora vem para nós pensarmos: você escolheu seguir a Cristo sem reservas? Olha, você já recebeu alguém na sua casa e você está falando com essa pessoa na sua casa, você está tentando falar com ela e a pessoa está usando o celular? Alguém já teve essa experiência? Você está falando com a pessoa e a pessoa, espera um pouquinho. Teve essa experiência? Mulher, marido, filho, já teve experiência? Ou então alguém assistindo televisão, né? Eu já fiz visita que a pessoa eu não vou chegar na casa da pessoa e vou falar, siga a televisão aí. Eu não, eu chego, né? Eu tento, né? Se acontecer, é horrível a falta de atenção. Deus ele não quer pedaço teu. Deus ele quer você inteiro. Então você tem que parar. Talvez alguém até ignore a gente de falar que tem que desligar o celular. Tem que desligar mesmo, tem que desligar um monte de coisa, não é só celular não. Tem que, deixar lá fora preocupações, nós temos que, ou a gente se concentra na pessoa de Deus, ou a gente fica dividido. Eu lembro de uma pessoa, que uma ocasião, fui trabalhar na minha casa, e depois ele saiu, era um senhor, ele parou numa esquina. Sério, gente, vamos imaginar que essa mesa aqui, né, uma esquina, ele parou no meio da esquina, e ele não sabia se ele ia para norte, sul, leste, oeste. Ele ficou andando assim em círculo. O mundo está assim de pessoas andando em círculo. Vai numa igreja, vai em outra, ouve um pastor, escuta outro, vai e assiste um vídeo no YouTube e tal. Isso é doença. Você está doente. Você precisa de entrar no teu quarto. Comece a seguir os conselhos exclusivos de Cristo. Você precisa ter uma conversa com Cristo. Escolher uma pessoa para ser um orientador seu e seguir a sério, levar a sério. Terminando. Circunstância não deve nos impedir. Deus nos trata de forma individual e coletiva. E no fundo conhecemos a grandeza de Deus e a nossa fragilidade. Quando obedecemos, permitimos, deixamos Deus trabalhar em nós e vemos o poder do Senhor. Quando obedecemos, temos experiência com o Senhor e renunciamos às outras coisas. Hoje, que dia que é hoje? 23 de outubro de 2022. Hoje, o Senhor está convidando você a você tomar uma decisão na tua vida, de seguir, de compromisso. Mas não aceite esse convite se você está querendo fazer uma troca com Deus. Não. Esse convite é convite de entrega. É convite de alguém que fala: ó, minha vida agora não é mais minha, agora é do Senhor. Faça o que o Senhor quer. Ele quer que você deixe tudo e confie somente nele. Para de confiar nos teus impulsos. Estou com vontade disso, estou com vontade. Nós somos pessoas cheias de vontade, não somos? Nós somos esquisitos, né? Aliás, um outro nome que a gente poderia levar além de pecador era esquisito, porque a gente tem vontades, né? Totalmente esquisito. A sua prioridade tem que ser Deus.
Você não deve se importar com as circunstâncias. Você não deve ficar atento, mas se isso está assim, você tem que ser uma pessoa perseverante. Quando as coisas não estiverem tão bem, você continua firme. Quando elas estiverem bem, você continua firme. Quando estiver mais ou menos, você continua firme. Ou seja, você vai tirar da tua vida uma coisa que chama variação. Não tem pessoa que fica variando. Não tem. Ela muda. Um dia ela está de um jeito, um dia está de outro. Um dia ela sorri, outro dia não está. Hoje eu não estou muito bem. Um filho de Deus não tem esse negócio que hoje não está muito bem, não. Todo dia está tudo bem. Todo. Mas e a circunstância? Tudo está bem porque Deus está comigo. Promessa do Senhor. Estou convosco quando? Todos os dias. Então todo dia está bem. Você não tem nada para reclamar de nada. Ah, pastor, mas e as complicações que eu tenho? Qual complicação? Qual complicação? Teu maior problema foi resolvido. Por isso que morreu na cruz por você. O que você quer? Lembre-se que Ele conhece você e Ele chama você pelo seu nome. Deus conhece todos nós e Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Ele quer realizar milagres em sua vida, como este que nós vimos aqui. O milagre de que um lugar que não tem peixe, agora tem peixe. É que Deus sabe onde está cada coisa, irmãos. Eu não sei. O passarinho mais de raça mais aí, como é que a gente pode usar a palavra aí? O passarinho mais raro, Deus sabe onde ele está. Eu não. Deus sabe tudo, absolutamente. Alguém fica perguntando assim, né? Puxa, deve ter sido uma loucura para o Noé na hora de organizar os animais lá, né? Não, porque foi Deus que fez todos eles. Está entendendo? Quando Deus está em nossa vida e a gente deixa Deus, Ele quer que você o siga de verdade para conhecer mais acerca dele, e a decisão é você quem escolhe. É você quem decide. Ele não obriga você. Isso que não é uma coisa, entende? Ninguém vai chegar até você, olha, você precisa fazer isso. Ele apenas chama cada um de nós, cada um dá a sua resposta. Resposta não é só verbal. Antes de eu viajar, eu coloquei de novo. Os irmãos sabem a luta que eu tenho, as minhas crises particulares, eu e Deus, de continuar viajando, voltando. Irmãos, Deus está cuidando de cada um de nós aqui. Nós vamos sair daqui, o pastor falou alguns minutos, mas Deus Todo-Poderoso vai continuar falando no teu coração. Fica sossegado. Esses minutinhos aqui é só uns minutinhos. Cada experiência, começa a observar Deus cuidando de você, Deus zelando de você, Deus livrando você, Deus te preparando para algo maior e melhor. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude.